vocês? Nós vamos nessa manhã continuar o nosso estudo do livro de Provérbios. E agora nós vamos entrar no capítulo 1. Agora entraremos propriamente a partir do versículo 8. Hoje a gente vai considerar do versículo 8 até o versículo 10. E depois do versículo 15 ao versículo 19, onde nós começaremos a falar sobre a sabedoria e o convite para a salvação. Então veja, qual é o propósito da vida humana? Obrigado, Celso. Afinal de contas, quando nós acordamos todos os dias, eu sempre faço essa pergunta: o que nos move? Aonde nós queremos chegar exatamente? A gente poderia dar uma série de respostas para essa pergunta. Poderíamos dizer que desejamos simplesmente ter uma vida confortável, estamos trabalhando para nos aposentarmos e depois ficarmos tranquilos, curtindo a nossa velhice. Talvez a nossa resposta seja: eu quero ver os meus filhos formados e trabalhando, e todos casados e seguindo a sua vida. Então veja, se esse é o propósito da nossa vida, ou se são esses os propósitos, o que nós faremos quando nós alcançá-los? Quando nós nos aposentarmos, estivermos tranquilos ali curtindo a nossa aposentadoria, ou quando todos os nossos filhos já estiverem profissionalmente encaminhados, o que nós faremos depois? É a grande pergunta. Então, o ponto que eu quero que nós entendamos nessa manhã, que qualquer coisa que você coloque como meta da sua vida, que esteja abaixo do céu, ela é, de uma certa maneira, inútil. Porque ainda que uma pessoa consiga alcançar um ponto mais alto na vida humana, em qualquer sentido que você imaginar, falando em termos profissionais, em termos materiais, em termos financeiros, em termos de status e realização, qualquer objetivo que esteja abaixo do céu, ele é descrito pelo livro de Eclesiastes como correr atrás do quê? Do vento. Então eu quero que você entenda que nós não estamos desprezando as metas humanas. Você tem que correr atrás delas, você tem que trabalhar, você tem que encaminhar os seus filhos, você tem que fazer todas essas coisas. Mas o nosso ponto maior é: qual é o objetivo da vida como um todo? Para onde nós estamos caminhando? Para onde nós desejamos chegar? E o livro de Provérbios ele vai mostrar que a sabedoria, ela não nos conduzirá a uma vida de realizações humanas, meramente falando, mas uma realização de natureza espiritual. Nós estamos falando de coisas eternas, nós estamos falando de salvação, nós não estamos falando apenas de nos livrarmos dos perigos dessa existência, mas esse livro e a sabedoria proposta por esse livro, que não é a sabedoria humana, ela vai então nos orientar sobre como nós devemos enxergar o grande propósito da vida, que em última análise é a salvação da nossa alma. Ainda ontem o Ezequiel estava falando aqui no seu estudo, e uma das perguntas que a gente usa para a gente refletir é a mesma que Jesus fez quando ele disse lá para aquele homem: louco, essa noite pedirão a tua. E qual é a pergunta? O que é que tens preparado para mim? Então essa é a pergunta. Se você trilhar o caminho da sabedoria, se nós trilharmos o caminho da sabedoria espiritual, então naturalmente nós entenderemos o propósito por trás de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então o livro de Provérbios, nesse trecho, que vai no capítulo 1, que vai do versículo 8 até o versículo 33, nós identificamos aqui 3 vozes que podem ser facilmente e claramente identificadas. A primeira delas é a voz da instrução, que é a que nós vamos falar hoje, tentar terminar pelo menos. Depois nós temos a voz da tentação. Essa é a voz mais perigosa, porque a tentação ela sempre soa aos nossos ouvidos no sentido de alguma coisa que nós gostamos, no sentido de alguma inclinação que nós temos. Uma tentação ela nunca vem numa aparência de alguma coisa que nós desprezamos, mas ela sempre vem fantasiada de alguma coisa que vai chamar a nossa atenção.
E a terceira voz que a gente vai ver, vai do verso 20 ao 33, é a voz da salvação propriamente. Então a primeira delas é a voz da instrução. E a primeira coisa que nós temos que entender é que nesse trecho que nós leremos, a voz da instrução é propriamente a voz de um pai e de uma mãe direcionada ao seu filho. Vamos ler então esse trecho, do versículo 8 até o versículo 10. Diz assim: quem achou pode ler, quem quiser, cada irmão pode ler o versículo 8, 9 e 10. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, os pecadores querem seduzir, não. Isso, olha que interessante. Quando um funcionário ele comete um erro na sua empresa, e um erro que traz um grande prejuízo talvez, e o chefe vai chamar a atenção desse funcionário, normalmente, qual é o tom de voz que o chefe, o patrão, usa para se dirigir a um funcionário que cometeu um erro? Jamais com uma voz, não com uma voz meio, né? Jamais com uma voz meio alterada. Isso, não tem nada de meio. É isso mesmo, ele vai com uma voz alterada, nervoso, punindo a pessoa naturalmente ou consequentemente. Você nunca vai ver na voz de um patrão ou de alguém que não seja do seu vínculo uma voz paternal. Mas quando o seu pai ou a sua mãe, eles vão chamar a sua atenção, ainda que a voz deles esteja carregada de rigor, ainda que a voz esteja carregada até de uma raiva, às vezes pela insistência, mas sempre vai ser uma voz carregada de um sentimento de alguém que quer o quê? O bem. E quando uma mãe e um pai, eles punem os seus filhos, e quando eles fazem isso, ainda que seja um castigo severo, eu estou falando via de regra assim, eles sempre fazem com a intenção de tentar trazer o seu filho para o caminho que pode trazer consequências ruins. Então, olhe para o versículo 8. Então, Salomão, ele se dirige ao seu filho e diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Em outras palavras, meu filho, preste atenção naquilo que eu estou te ensinando. Não abandone a instrução da tua mãe. Nós estamos orientando, instruindo, ensinando você para o seu próprio bem. Nós podemos perceber aqui um tom de voz, uma tonalidade nesse contexto de alguém que mais do que qualquer outra pessoa desejava o bem-estar do seu filho. Então a primeira coisa que a gente percebe é que trata-se da voz de um pai temente a Deus, insistindo para que o seu filho desse ouvidos à sabedoria e obedecesse às suas instruções. Porque no pensamento de Salomão, o responsável ou os responsáveis por instruir um filho é tanto o pai como a mãe. É o pai e a mãe que participam da educação do filho e o advertem a não abandonar aquilo que lhe foi dito. Mas é importante que nós entendamos o seguinte, que o grande contexto aqui de Provérbios capítulo 1 é que as orientações espirituais, as orientações de natureza eterna, os princípios da sabedoria, eles são mais eficientemente ensinados quando eles vêm de quem? Do pai e da mãe. A gente tem uma tendência de pensar que muitas outras pessoas são responsáveis pela educação dos nossos filhos. É como se nós terceirizássemos a educação dos nossos filhos. E quem que educa os nossos filhos hoje? Quem que educa a geração hoje? São vários exemplos. Primeiro, a escola, desde pequenininho, é a escola que ensina para eles as datas que eles devem guardar, ensina para eles o calendário que eles devem seguir. É a escola que normalmente, ou o Estado, usando a escola, que orienta, por exemplo, o conteúdo disciplinar das matérias. Quando não é a escola, quando eles crescem um pouquinho mais, a internet ela começa a ocupar essa função. Então, a partir do momento que os nossos filhos, eles pegam o celular na mão, ou o computador, e eles começam a navegar livremente, é como se eles tivessem o mundo inteiro à sua frente.
sem critério, sem filtro, sem acompanhamento, sem absolutamente nada. É como se a internet fosse um grande professor mostrando para eles e dando abertura para todos os desejos do coração deles. E quando não é a internet, posteriormente, são as amizades, as pessoas com quem eles caminham. E a gente vai ver mais para frente como essa questão das amizades são perigosas e importantes de serem observadas. E por fim, quando eles chegam na universidade. Deixa eu citar o exemplo daqueles 2 rapazes que entraram naquela escola recentemente e mataram lá mais de 10 pessoas, com 10 pessoas. Será que na mente do pai e da mãe, ele poderia supor que o seu filho faria aquilo? É uma coisa que o pai, hoje meu filho vai entrar numa escola, armado até os dentes, e vai pegar um machado e dar na cabeça de uma pessoa que já foi ferida por... Alguém imagina uma coisa dessa? Mas o que acontece? Eles são de uma certa maneira abandonados. Aí eles são educados por todas as correntes de pensamento que existem, mas a principal e a pior delas é que eles vão dando voz ao seu pecado, ao pecado do seu coração. E aí a gente começa a ver, como diz a própria palavra de Deus, que eles vão fazendo as coisas mais horríveis, mais horrendas, mais perversas e mais terríveis. Então o que Salomão está dizendo é: meu filho, ouça o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Não abandone o que nós estamos ensinando para você, porque fatalmente vai chegar os nossos filhos, enquanto são pequenos, eles estão totalmente debaixo da nossa autoridade, da nossa influência. Se nós não os levarmos para a escola, eles não têm como ir. Se nós não os buscarmos, eles também não conseguirão voltar sozinhos. Mas vai chegar uma hora que eles vão fazer tudo sozinhos. Então o que Salomão está dizendo é: quando você chegar a uma determinada idade da sua vida, que você escolher por si só, pense no que eu estou te dizendo. Pense nas minhas instruções e também nas instruções da tua mãe. Por quê? Porque no versículo 9 ele diz: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Em outras palavras, à medida que você seguir pelo caminho da instrução e pelo caminho da sabedoria, elas vão apresentar-se para você como sendo um enfeite magnífico. É como se ele citasse aqui o exemplo da coroa do rei e o colar da rainha, que são ornamentos que diferenciam das outras pessoas. Eu não sei se aqui alguém tem o hábito de assistir essas séries antigas, que nem outro dia eu estava, não sei onde que eu estava, e estava passando aquele filme do lenhador lá, não sei o nome exatamente. Qual? Não, é um filme desses novos, mas era um filme que tinha uma rainha muito má, e depois tinha lá a moça que era a princesa, e ela sofria na mão da rainha. Mas uma coisa me chamou muita atenção: a coroa que a rainha estava usando. E era uma coroa grande, uma coroa bonita, cheia de pedras, toda trabalhada. O que Salomão está dizendo é o seguinte: meu filho, se você atender para os meus ensinos e atentar para as minhas instruções, as instruções da tua mãe, elas serão para você como um belo ornamento, não para a sua vida física apenas, mas para o seu caráter. É como se ele estivesse ensinando para os filhos que, à medida que eles obedecem e à medida que eles aprendem esses princípios e esses ensinamentos, a verdade de Deus vai tornando a vida deles mais belas, vai tornando a vida dele mais linda, vai tornando a vida dele mais robusta, o caráter vai se desenvolvendo e assim sucessivamente. É interessante a gente pensar sobre isso, porque o conceito de beleza que nós aprendemos no Evangelho e o conceito de beleza que nós aprendemos no mundo, eles são diametralmente opostos. Por exemplo, no conceito humano secular, não existe uma verdade absoluta, cada um é senhor de si. Então, por isso que a gente vê a beleza sendo um conceito tão subjetivo. Você que é um ser humano normal, aí você está assistindo, por exemplo,
a semana de moda da Fashion Week de Nova York. Aí passa aquelas moças com aquelas roupas. Qual que é a pergunta que todo mundo faz? Onde isso é bonito? Quem veste isso? Primeira pergunta, quem que veste isso? O que você falou, Jeff? Onde isso é bonito? Onde isso é bonito? A pergunta que eu me faço é: em que lugar uma roupa dessa pode ser usada? Eu fico me perguntando, porque as pessoas estão sempre com uma coisa muito exótica, misturando peças que para nossa lógica não faz o mínimo sentido, e você vê que são coisas totalmente diferentes do que você vê, por exemplo, no tapete vermelho de Hollywood. Lá não, lá você vê uma elegância, mas nas passarelas você vê coisas que não fazem o mínimo sentido. Por quê? Porque os conceitos eles são totalmente opostos, é tudo subjetivo. Uma pessoa ela tem uma leitura e ela acha aquilo bonito e outras pessoas vão se identificar, mas quando a gente olha para o Evangelho, o conceito de beleza ele é um conceito muito claramente defendido e definido. O que é beleza para o Evangelho? A obediência é um atributo belo dos filhos do caráter cristão. A generosidade é uma virtude também maravilhosa que funciona como um belo ornamento para o coração do cristão. Nós poderíamos falar de tantas outras virtudes que mostram um conceito muito claro do que é belo e daquilo que não é. E se nós partirmos para a questão das vestimentas também, ainda que nós não tenhamos uma opinião igual sobre que roupa vestir, mas nós sabemos claramente quando uma pessoa ela está bem vestida, sabemos claramente quando uma pessoa está mal vestida, sabemos claramente quando a intenção é talvez o exibicionismo, e sabemos claramente quando a intenção, enfim. Então o que nós entendemos, o que nós percebemos aqui nesses princípios que Salomão está ensinando é o seguinte: que se o filho seguir os padrões e ensinamentos do seu pai, baseados na palavra de Deus, esses ensinamentos, eles tornarão a vida do aprendiz mais bela. Olha o que diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 2, Paulo dizendo para aquela igreja, ou para aquele jovem pastor: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O que significa a palavra ornar? Desculpa, quem gente? Combinar. Mais um pouco do que isso, mas tem a ver com isso. O que é um ornamento? Uma decoração. É uma coisa que enfeita. E aí tem a ver realmente com a combinação, porque um belo ornamento ele tem que ter uma coisa que combina. O que Paulo está dizendo? Que Tito ele deveria ensinar a igreja a enfeitar as doutrinas de Deus com o caráter de alguém regenerado. Como que isso funciona na prática? É quando nós conhecemos o Evangelho, vivemos de acordo com o Evangelho, e esse viver ele se torna um testemunho agradável para aqueles que ainda não são cristãos ou que não foram chamados por Deus. Pode falar, Deus. Isso. Porque é um dever muito grande nosso. Isso, muito grande. Às vezes nós estamos errados. E depois a Salmos fala, né? Que a filha são com flecha na mão do valente. Exato, isso. Eles vão sumir, só que vai ter que ficar com aquilo que nós ensinamos. Exatamente. Muitas vezes nós erramos nos ensinar. Sim, muito. Não, erramos. Tem aquele versículo de Efésios também, né? Apesar dos filhos não deveis a ira, né? Isso. Então são coisas muito difíceis de nós entendermos. Exatamente. Porque a gente estava falando no começo que o pai já falava, não, às vezes a gente altera assim. Porque se a gente fala uma, né? Isso. Fala duas, às vezes a gente aumenta. Então, para nós pais, para deixarmos o nosso filho nessa sabedoria também, uma responsabilidade muito grande e que nós temos muito, né? Sim, e só para complementar, quando eu falei do tom da voz,
eu disse até que às vezes o tom da nossa voz é agressivo, mas diferente do que qualquer outra voz que vem de fora, a voz do pai e da mãe, ele sempre tem uma coisa em comum. Ele quer o que do filho? O bem. E é por isso que quando nós percebemos que os nossos filhos não estão entendendo, ou eles não estão assimilando, ou a natureza do coração deles está puxando eles para o lado contrário, é onde nós muitas vezes nos desesperamos, muitas vezes nos entristecemos e muitas vezes nos decepcionamos. Mas o fato é que eu estou falando aqui da parte dos pais e das mães. Mas se nós não tivermos a graça de Deus, ainda que a gente use os melhores argumentos, nós não podemos convencê-los só por argumentos. Não é uma questão só de falar do jeito certo, não é só uma questão de ensinar do jeito certo, não é só uma questão de dar o exemplo. É um trabalho que nós precisamos estritamente, essencialmente, da graça de Deus, porque se Deus não entrar no coração deles e literalmente arrancar o coração de pedra e substituir por um coração de carne, ainda que nós façamos todos os esforços, o nosso trabalho é inútil. Então eu diria que o que Salomão está dizendo, antes do Éder falar, já pressupõe o fundamento de que a ação de Deus é necessária. Então Salomão está dizendo: meu filho, houve o ensino de teu pai e a instrução da tua mãe. Mas de onde veio o ensino do pai e a instrução da mãe? De quem que veio? De Deus. Então ele entende que o fundamento espiritual da vida do seu filho veio também de Deus. Pode falar, Éder. Aproveitando o que a Elisa falou agora, por exemplo, vamos usar um exemplo, sem números na Bíblia, nós vamos usar o homem Davi, que é pai de Salomão. Isso. E provavelmente deve ter ensinado da mesma maneira que ensinou Salomão a Absalão. No entanto, tiveram resultados diferentes. Exatamente. Salomão foi praticamente o contrário de tudo que Salomão fez. Isso. Independente do final da vida de Salomão. Isso. Ele deve escrever os provérbios. Mas no caso, Absalão não atendou aos ensinamentos do pai e da mãe. Exatamente. Deve ter sido o mesmo tipo de educação, mesmo a terceirizada, como a gente faz hoje dos professores de sábios, deve ter sido a mesma que o Absalão foi para Salomão. Sim. E assim por diante. E o que é mais triste, que nem os filhos de Salomão também obedeceram ao seu pai. Quem foram os filhos de Salomão que assumiram o trono? Roboão e Jeroboão. O que eles fizeram? Eles brigaram entre si, porque um tinha legitimidade para assumir o trono, mas o outro não aceitou. Então começou-se uma grande discussão, e o fato é que exatamente depois da morte de Salomão, quando o filho de Salomão assume o trono, aí o que ele faz? Ele vai se aconselhar com os mais velhos e fala assim: olha, como que eu devo conduzir esse povo? O que os anciões ensinam para Salomão? Mansidão, calma, paciência. Mas ele ensina uma coisa importante sobre impostos. O que ele fala? Fala: olha, reduz os impostos. O seu pai colocou uma carga muito pesada. Em outras palavras, você não geme que nem o seu pai. Então você não vai fazer a mesma coisa que seu pai fez. A coisa mais sábia que você pode fazer é reduzir o imposto, alivia a carga sobre as pessoas, elas vão gostar mais de você, o país vai funcionar melhor e vai ser assim. Mas aí ele foi lá e resolveu tomar conselho também com quem? Com os mais jovens. Aí o que os jovens disseram para ele? Não. Você tem que aumentar os impostos para que eles respeitem você mais do que respeitavam o seu pai, para que você tenha autoridade sobre esse povo, não para que esse povo goste de você, mas para que esse povo tenha medo de você. E qual conselho ele ouviu? Dos mais jovens. Aumentou a carga, ele perdeu a unidade da nação de Israel, ela se dividiu em duas partes, e assim nós temos então o belo império de Salomão, num período muito curto de tempo, sendo dividido em duas partes. Tudo para mostrar que nós não estamos contando aqui uma história bonita de conto de fadas, onde no final tudo dá certo, humanamente falando. Nós estamos contando uma história e onde ela vai dar certo, mas não na perspectiva humana daquilo que nós fazemos. Ela vai dar certo na perspectiva eterna daquilo que Deus está fazendo. E dentro desse processo daquilo que Deus está fazendo em toda a história do universo,
Então Ele nos chama para pertencermos ao seu povo, para orientarmos os nossos filhos, para instruirmos na sua palavra, mas é necessário que haja uma resposta positiva deles, à medida que Deus vai trabalhando no seu coração. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 3 e 4 diz assim: Pedro está ensinando as mulheres como que elas deveriam se comportar em relação aos seus maridos. Aqui não é o versículo, diz assim, que as esposas cristãs deveriam ganhar seus maridos para Cristo pela beleza do seu caráter e não pela beleza o quê? Artificial. Qual que é o critério hoje que uma pessoa usa para um casamento? Principalmente as pessoas que estão em maior evidência, que têm maior recurso financeiro. Qual é o critério que se usa hoje? Beleza. Quanto mais bonita e quanto mais bonito, melhor. Eu não estou dizendo que a beleza não seja importante. A beleza é importante. É claro que é. Deus Ele nos criou. Nós temos em nós mesmos esse desejo de termos uma boa aparência. O que nós fazemos à medida que nós vamos envelhecendo? A gente vai lá, começa a fazer um exercício. Que coisa triste, né? Quando a gente sente a primeira travada na coluna. Alguém aqui não sentiu ainda? Vai sentir. Mais cedo ou mais tarde você vai abaixar e sua coluna vai travar e você vai pensar: meu Deus, minha vida vai acabar agora. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai tentando retardar os efeitos da velhice, tratamentos e cosméticos e pequenas procedimentos, depois vão se tornando médios procedimentos, depois vão se tornando grandes procedimentos. Aí quando menos espera, está igual aquela mulher que fez, já chama a Gretchen, está igual a Gretchen, né? Você olha para a cara dela, você nem sabe. Nem que vai falar isso, né? Ela está gravando aqui, né? Vai que ela assiste. Isso é unânime. Eu acho que todo mundo vai concordar com isso, né? Você olha a mulher e fala: mas peraí, isso não é natural. E nem bonito, infelizmente. Então o que o Pedro está dizendo? Como que as esposas elas deveriam ganhar os seus maridos para Cristo? Pela beleza do caráter, pela beleza da transformação, e não usando o recurso superficial e artificial da estética. Então Salomão ele tem essa preocupação de orientar o seu filho para que ele ouvisse a voz da instrução. Ainda na continuação, eu quero que os irmãos percebam que ele diz assim no versículo 10. Aqui nós temos uma orientação muito interessante, ainda dentro da instrução, que envolve a questão das amizades. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Olha que curioso. Quando o ímpio naturalmente é alguém que não tem o temor de Deus. Quando o ímpio ele vai influenciar alguém para seguir o seu padrão de comportamento, que estratégia ele usa? Todos fazem assim é mais fácil, assim é mais bonito, assim é melhor. Sim. Em outras palavras, isso. Ele usa o linguajar que vai, de uma certa maneira, tentar seduzir as pessoas para o seu caminho. Eu tenho para mim que o mesmo prazer que nós temos quando a gente consegue ver uma pessoa se convertendo para o Evangelho, o ímpio tem quando ele consegue perverter o caminho de alguém para o seu caminho. Então, o que o Salomão está dizendo é assim: olha, filho, os ímpios, eles vão trabalhar com todo o empenho do seu coração para seduzir os inexperientes para o seu caminho. Eles vão usar a estratégia do engano, a estratégia da sedução. Eles não vão ameaçar você, eles vão apenas seduzir você com palavras bonitas, como colocou o Heber. E o conselho de Salomão, ou o conselho do pai para o filho é: não consintas. Eles podem atrair você, mas eles não podem forçar você. Então eu tenho para mim que quando a gente vai justificar os nossos pecados, o porquê a gente faz tudo errado, a gente sempre acha vários argumentos, mas no fundo, nós consentimos, nós desejamos fazer aquilo. O pequeno furto ou o grande, a mentira, o adultério, o olhar malicioso, o desejo de ter uma coisa que não te pertence.
Em última análise, o consentimento sempre parte de quem? De nós mesmos. Salomão não está se enganando, falando: meu filho, o culpado são essas pessoas más e perversas que levaram você para o mau caminho. Não, essas pessoas estão aí, para todo lugar, de todo tipo, de tudo quanto é maneira. O seu dever é: não consintas, cuidado com as suas armadilhas, porque nada é mais destrutivo para a devoção espiritual de uma pessoa do que a influência perversa dos que têm prazer no pecado. Qual foi o conselho de Pedro, lá em Atos capítulo 2, verso 40, para a igreja nos primeiros dias? Salvar-nos dessa geração perversa. O conselho é: não consintas, não vá pelos caminhos deles, não caia nas armadilhas deles, não seja enganados por eles, porque fatalmente esse é o desejo do coração deles. Eu fico imaginando, por exemplo, lá para a história de Noé, e é muito interessante que no mundo que já estava relativamente bem povoado, toda a população foi destruída, exceto Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. E eu acredito, para mim, e veja, dos filhos de Noé e de todos aqueles que estavam com ele na arca, o trabalho que Deus iniciou foi usando apenas um dos filhos, mostrando que Deus, ele não tem comprometimento. Como a Eva falou, que esse é o grande argumento: todo mundo faz. Se tem uma coisa que a lógica de Deus não se encaixa, é com esse negócio da maioria. Todo mundo faz, todo mundo acha que é interessante, todo mundo procede dessa maneira. A grande verdade é que Deus sempre trabalha no sentido contrário da lógica humana. Por exemplo, Abraão, tudo bem, ele era um homem rico e tudo mais, mas ele não passava de um idólatra, um velho idólatra que morava lá na terra de Ur dos Caldeus, era um ninguém, até o dia que Deus o chama. Tornando a história mais improvável ainda, ele tem um filho já avançado em idade, que é o seu filho Isaac, e aí Isaac, ele começa então esse processo de formar o povo de Deus, mas Deus nunca trabalhou com uma grande nação, com um grande povo, com um grande homem, porque quando Deus olha de cima para baixo, Ele não vê ninguém que seja grande e digno dele. Olha para essa igreja, por exemplo. Essa igreja, se fosse pelos esforços humanos, fatalmente ela já teria acabado há muito tempo. Não somente essa igreja, mas qualquer outra e tantas outras. O que sustenta a igreja ao longo dos anos, se não é a graça de Deus? Olhe para a nossa própria vida. Se não é Deus para nos proteger dos nossos pecados e de nós mesmos, todos os dias nós seremos entregues e todos os dias nós estaremos prostrados. Salomão, ele tem um reconhecimento muito claro de que é nosso dever não permitirmos que sejamos seduzidos pelo pecado, mas dentro do contexto do seu pensamento, é a graça de Deus, em última análise, que nos protege do nosso próprio pecado. E só para a gente avançar um pouco mais, então a gente vê aqui as instruções paternas sobre como evitar a tentação. Vamos ver aqui rapidamente, do versículo 15 ao verso 19. Eu vou ler o versículo 15 e cada irmão pode ler o verso até o 19. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Igual vocês têm já visto de qualquer ave, esses se gostam com o seu próprio sangue e a sua própria vida é de Deus. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira ele de recurso. Isso. Rapidamente, só para a gente concluir essa parte, a primeira instrução é: considere com cuidado o caminho que você está trilhando e não caminhe com as pessoas erradas. Porque no versículo 15, Salomão diz assim: olha, eu sempre gosto dessa expressão filho, né? Ele sempre falando, meu filho, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Porque Salomão sabia que o caminho dos ímpios, o caminho dos perversos, embora ele seja um caminho aparentemente bonito, um caminho aparentemente inofensivo, um caminho aparentemente ingênuo, ele é, em última análise, um caminho perigoso,
um caminho que certamente trará morte para aqueles que nele trilham. Ele diz: não associe com essas pessoas, afaste-se deles, desvia o teu pé das suas veredas, não sigas os exemplos deles. Não importa o quanto nós gostemos da presença e da companhia de uma pessoa, mas se ela tentar te induzir minimamente para uma coisa errada, ou para uma coisa que parece inofensiva, mas que é uma coisa que de uma certa maneira quebra uma regra ou quebra uma lei, tome cuidado. É como se ele estivesse orientando o seu filho a tomar muito cuidado, porque se ele trilhasse nesse caminho, é mais ou menos como um abismo que chama outro abismo. E as palavras de Salomão, elas são carregadas de força, de ênfase, de entusiasmo, de rigor. É uma tentativa de proteger o seu filho num ambiente onde os seus braços não poderiam alcançá-lo. E acredite, os nossos filhos em breve estarão em ambientes onde os nossos olhares e os nossos braços não poderão alcançá-los. Pode falar. Aconteceu na semana passada com a Sofia. Ela só tem 10 anos. Duas meninas falaram assim para ela: ou você compra um presente para representar a classe inteira, ou você não fica com a gente no intervalo, porque vai ser aniversário da professora. Isso. Aí eu falei: Sofia, o problema não está em você comprar um presente hoje. Exatamente. O problema está no futuro, Sofia. Se você não chegar lá e falar para ela assim: não, eu não vou comprar um presente para representar a sala, no futuro ela vai falar assim para você: ou você bebe isso, ou na minha turma você exatamente. ou você fuma, ou comigo você não vai. Ou você segue as minhas regras, ou você não faz parte do meu grupo. Aí eu falei: você tem que chegar lá amanhã e falar para ela assim: não, eu não vou comprar um presente para representar a classe. Cada um dá o que está no seu coração. Exatamente. Porque eu falei assim: elas vão te chantagear. E elas só têm 10 anos. Exatamente. E no futuro? Aí eu falei para ela assim: isso passa. Isso não passa, isso piora a situação. Porque não vai ser um presentinho. Isso. Vão ser coisas maiores. Exatamente. E o que eu acho mais interessante, e tristemente interessante, é como que crianças de 10 anos, eles agem normal, é uma coisa assim que é até assustadora. Porque o que está por trás? Aparentemente é uma bobagem, mas por trás disso você vê a chantagem, você vê a crueldade. E por que é chantagem? Porque para você ser minha amiga ou meu amigo, você tem que andar do jeito que eu ando e fazer o que eu mando. Por isso que sobre todas as coisas nós temos que ensinar os nossos filhos. E isso é um ponto que deve ser muito claramente fechado, que eles não precisam de nada e nem de ninguém além de Cristo. Porque se eles entenderem desde pequenininhos que eles são plenamente satisfeitos e realizados em Cristo, uma amizade é indiferente. É uma coisa tão complexa o ser humano, porque naturalmente nós desejamos isso, a aprovação, a gente quer ter os nossos amigos, a gente quer ter bons relacionamentos, só que aí nós vamos abrindo concessões. E à medida que a gente abre concessão, a tendência, como a Alexandra bem colocou, é só aumentando. Então a gente tem que entender que muito mais importante do que uma amizade perversa, muito mais importante do que as condições que as pessoas têm que impor para que nós façamos parte dos meios lá de fora, é que nós temos uma identidade, nós temos uma família espiritual, nós temos, sobre todas as coisas, tudo que nós precisamos em Cristo. Tem uma frase, acho que foi José Marques que colocou: melhor perder o amigo do que perder o céu. Exato. Então... Isso, e é isso mesmo. Então eu acho que o conselho é esse mesmo. Não é o problema do presente, não é o problema do valor, é o problema das condições e o problema da maldade mesmo, já naturalmente no coração do ser humano. O Ever, depois a Nilce. O que o Silvio superior que o nosso grupo está fazendo, ele falou que a gente tem que lembrar um ditado que costuma dizer que a voz do povo é a voz de Deus, que a voz do povo não é a voz de Deus. Nossa, bem lembrado. Imagina se a voz do povo fosse a voz de Deus. Pode falar, Nilce. Aproveitando o gancho da Alexandre ali, eu falo assim, eu sempre, na minha cabeça, eu tenho isso. Porque tem gente que fala assim: nós temos que viver no mundo, mas no mundo contaminado, é uma coisa certa.
Isso. É isso mesmo, nós temos que viver no mundo. Mas tem muita coisa, é coisa minha. Cada um é cada um. E você hoje começa é duas coisas que é minha, repetindo mais uma vez. Fala assim, vamos hoje dar uma festinha? Não tem nada a ver. Eu vou lá, participo, mas eu não vou entrar lá. Tá, tudo bem. São as coisas, a cada dia, às vezes vai aumentando. Aí é onde a gente já começa. Tem uma festinha, sim? Vamos nessa igreja. Eu não vou lá porque ela é minha amiga, eu não vou na igreja hoje, porque ela é minha amiga, não fica bem pra mim, eu não ir, não. A gente errou, eu mudei. A modinha é assim, ela é criança, vamos devagar. Hoje não é nada. Quando a gente, eu falo isso, que é o conceito, quando você vê, você já está lá. Exatamente. Lá no meio, devagarzinho, no meio de tudo. Isso. No meio de tudo. Eu achei muito boa a expressão da gente cortar da primeira vez. E a gente era que se dominar mesmo e ir cortando, porque quando a gente vê, você nem está percebendo, a gente nem percebe que a gente está lá. Exatamente. A gente nem percebe. É envolvente, né? Envolvente. Você já começa, a primeira vez no dia, a gente começa a se aderir lá, você nem percebe, e aquilo começa a tornar normal para a gente. Exatamente. Normal. Que é todos, eu falo que é coisa minha. Tem gente que acha que se supera, não consegue. Eu já acho que é um conceito que eu acho que a gente... E é isso mesmo. E qual que é o conselho de Salomão? Exatamente, meu filho, não ande como eles, não seja como eles, não se comporte como eles. E quando eles tentarem te induzir a fazer o que eles estão fazendo, anda sozinho, porque é melhor andar sozinho do que andar mal acompanhado. Mas é o que eu falo, às vezes a gente começa assim e você não percebe. Exatamente. Então é o alerta. E tem até aquela frase que tem até uma música que diz: não se reprima. E qual que é o lema? Seja feliz, faça o que você quiser. Mas o que o Evangelho diz? Reprima seus impulsos pecaminosos e seja salvo, usando o gancho da frase. Então, por causa da nossa natureza pecaminosa, os nossos pés eles são muito propensos a andar pelos caminhos do pecado. E usando esse exemplo, seria muito mais fácil seguir essa opção. Vou fazer mesmo. Assim eu evito o problema, tal. Mas nós não estamos aqui sendo desafiados a seguir o caminho mais fácil. Nós estamos sendo desafiados a seguir o caminho correto. E só para a gente concluir, o versículo 16 diz: porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Só para você entender, aqui a expressão se apressam para derramar sangue fala no sentido de um caminho que é descendente e decadente. Não é o sujeito que vai sair matando, mas é um caminho que fatalmente ele vai terminar em morte, porque ele sempre vai decair e ele sempre vai decrescer. Os homens não somente não conseguem parar de percorrê-lo, falando dos maus, mas quanto mais continuam nele, mais depressa correm e se apressam nele, como se tivessem medo de não conseguir causar suficientes danos e estivessem decididos a não perder tempo. Como a Nilce colocou, essas coisas vão entrando na nossa vida, a gente vai abraçando elas vagarosamente, e quando a gente menos percebe, a gente faz parte de um sistema que a gente nem reconhece, e a gente sai tão entranhado naquele meio, que aí a gente não consegue se desvencilhar facilmente. A gente já está lá no mundão. No mundão, A gente já está lá no mundão. Exatamente. E aí eu encerro perguntando: qual é o limite da união que pode haver entre os santos de Deus e o mundo? E aí o Evangelho é a lente pela qual Cristo deve interpretar toda a realidade à sua volta. Eu encerro então com essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14 e 18. Ele vai responder a grande pergunta: qual é o limite da união que pode haver entre os santos de Deus e o mundo? Até onde nós podemos ir? Até onde é aceitável? Então Paulo vai responder isso da maneira mais clara possível, dizendo o seguinte:
não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Deus e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha quantos substantivos ele usa. Que sociedade, que comunhão, que união, que harmonia ou que ligação há entre aquilo que é santificado de Deus e aquilo que não é santificado por Deus. Eu estou dizendo agora que a gente vai todo mundo abandonar nossas amizades, nós não vamos mais comer um lanche lá com os nossos amigos, a gente não vai mais na casa do sujeito porque ele não é... É isso que eu estou dizendo? Não. O que nós estamos dizendo é o seguinte, o que Paulo está dizendo é o seguinte: tudo que está fora dos efeitos do Evangelho deve ser considerado por nós como um campo de evangelismo. Nós estamos lá como representantes de Deus, no sentido de que as pessoas vejam a graça de Deus através da nossa vida. E o que nós estamos dizendo também, o que Paulo está dizendo com muita clareza, é que nós não podemos misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano. Vamos pegar todas as religiões, vamos colocar todo mundo no mesmo ambiente, vamos pegar o que é de melhor da igreja evangélica, o que é de melhor do espiritismo, o que é melhor do catolicismo, o que é melhor do adventismo, vamos juntar tudo numa coisa só e a gente vai fazer uma mega religião, vai atender aos interesses de todo mundo. Não existe isso. A recomendação, a exortação é clara: aquilo que foi santificado por Deus deve ser tratado com toda a decência e não pode ser desprestigiado com a mistura de elementos não sagrados e que são naturalmente profanos. Então, que Deus assim nos abençoe e que nós atentemos para a voz da instrução, a instrução que nos ensina a evitar a tentação, a instrução que nos ensina a considerar o caminho que nós estamos trilhando, a instrução que nos ensina a não nos contaminarmos com as pessoas perversas. E na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos considerar a segunda parte da instrução, que é que nós não devemos brincar com a tentação, porque ela sempre conduz a uma armadilha. Que Deus assim nos abençoe. E os irmãos que quiserem e desejarem, vão ler no capítulo 1 de Provérbios tantas vezes você puder, e assim você vai perceber que todos esses princípios e ensinamentos, eles vão se tornando cada vez mais claros. Eu passo a palavra para a Misha e nós vamos aguardar a entrada das crianças. Nós vamos passar agora a apresentação da sala.